2 Reis 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gidida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicam, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicam, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquvai neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, a chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu: Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. 2 Reis 23. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron e levou as cinzas para Betel.
e eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Zerá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e, desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos, que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natameleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidonios, para Camos, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: Que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: Deixem-no em paz. Ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: Celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Uquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse: Também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual eu disse:
Ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. O faraó Neco prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai, Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro. Mas, para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados.